Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa vos abençoar a sua vida grandemente. Aqui quem vos fala é o presbítero Alessandro e hoje nós entraremos em mais uma lição, mais uma EBD em nome de Jesus. Hoje nós vamos adentrar na lição número 4, a lição que o tema é Elias e os profetas de Azerá e Baal. Nessa lição, nós iremos aprender a história de Elias desafiando o povo idólatra, o povo que não criam em Deus, o povo que era contra Deus. Mas aí Deus usou esse homem na terra para mostrar quem era Deus realmente, né? O texto áureo está escrito assim: então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. A verdade prática está escrito assim: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade, que Ele é o único Deus digno de adoração. E a leitura em classe que nós iremos estudar está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 22 até o versículo 39. E 1 Reis, capítulo 19, do versículo 8 até o versículo 14. E aí então nós vamos aprender sobre a história deste homem e suas fragilidades. Vamos na introdução dessa lição. A introdução dessa lição vai nos ensinar: o profeta Elias é um dos maiores relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Este destacado profeta é sem dúvida um modelo de servo perseverante, fiel para todo cristão. Nessa lição nós veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo o que fez, expôs a sua humanidade ao cair em um período de desânimo. Amados, no primeiro tópico está escrito o desafio no Monte Carmelo. O zelo de Elias pôs diante de um confronto. Então, o profeta ele foi levado a fazer essa pergunta em função de respostas, em função de saber qual que era a decisão dos falsos profetas de Baal. E a pergunta que não teve resposta lançou um confronto. Por que cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. O povo não tinha resposta para essa pergunta, porque estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus. Amados, nós vamos entender que quando Elias ele faz esse desafio, primeiramente é a convicção que ele tinha que Deus era na vida dele, porque ele já tinha passado ali os seus tempos ali com um confronto com Acabe e Jezabel, e eles ainda não confiaram, nem Acabe nem Jezabel confiaram no Deus de Elias. Aí agora esse próximo desafio, nós vemos que ele chama os profetas ali no Monte Carmelo e manda que eles preparassem o holocausto. E nesse holocausto Elias foi muito bem claro: aquele que responder com fogo
esse daí vai ser o verdadeiro Deus. Então os profetas de Baal, nós conhecemos essa história, que eles ficaram se martirizando, eles ficaram se jogando em cima do altar, gritando, chamando o Deus de Baal. Eles ficaram ali tirando sangue de si. Eles estavam estagnados da idolatria. E então, quando nós percebemos pelo texto que está relatado em 1 Reis capítulo 18, nós vemos ali que passou-se o meio-dia e esses homens estavam clamando a um Deus que não existe, um Deus fictício, um Deus fantasma. Esse Deus não ouve, não enxerga, um Deus de pedra, né? E aí nós vamos perceber a grandeza do nosso Deus quando Elias ele indaga ao nosso Senhor. E aí então, aí aonde foi a primeira resposta que nós aprendemos na lição: se libertar do pecado. Aqui nos mostra que a idolatria se tornou um pecado. E quando a idolatria se torna um pecado, você se afastará de Deus automaticamente. E então, para restaurar, para esquecer o pecado, então Elias vai e faz uma restauração aonde vai ser no altar, aonde vai ser feito o holocausto. E aí então ele repara tudo de novo, arruma as pedras, coloca as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. E aí ele vai, limpa, ele purifica, aí ele prepara, ele faz um rego em volta, manda que tragam também as talhas de água e faz toda aquela preparação. E quando ele vai clamar a Deus, Elias ele tem plena convicção quem é o Deus de Israel, porque Elias já ouvira a história de quem era Deus na vida de Moisés, né? Quem era Deus dos antepassados. Então aí é onde entra a primeira convicção, é ter certeza de qual é o Deus que você serve, qual é o Deus que vai prover a seu favor. Então aqui no primeiro tópico foi essa a primeira mensagem. Ele desafiou e colocou em prova o pensamento. Por que cocheareis em dois pensamentos? Cocheará em dois pensamentos. Nós sabemos que pensar é toda ação que nós planejamos e projetamos, isto é um pensamento. Nós aprendemos que pensar é o que nós projetamos e o que nós agimos, né? E cochear é mancar. Se você for trazer para o sentido figurado, uma pessoa manca, aleijada, ela está cocheando. Então, trazendo para a nossa linha de raciocínio, cochear, nós não devemos mancar. Nós temos que ser firme na nossa caminhada. As nossas ações, os nossos afazeres, dos nossos pensamentos, da nossa estrutura, nós temos que ser sempre pensantes e confiantes em Deus. Então, vocês vão me ajudando e vai descrevendo no link aí, vai colocando seus comentários e nós vamos interagindo, viu? Nota 10. E a lição está riquíssima. Nós vemos que Acabe confrontou muito Elias, principalmente quando ele fez a pergunta para Elias, dizendo: és tu o perturbador de Israel? Ele viu que já não chovia mais, ele viu que estava uma desgraça a cidade, e quando ele viu Elias, quando Acabe vê Elias, aí a pergunta é: o que você está fazendo conosco? Mas só que ele não está entendendo que é o plano de Deus para que o povo venha buscar o arrependimento.
aqui nesse primeiro tópico, a intenção é essa: fazer com que o povo busque o arrependimento, para que o povo não venha ter idolatria a nenhum outro ídolo. A lição vai nos ensinar que tudo aquilo que você colocar acima de Deus vai virar uma idolatria. Se você idolatrar muito o seu carro, deixar Deus de lado, virou idolatria. Se você idolatrar qualquer algo que você colocar acima de Deus, você está idolatrando. Até objetos, até sentimentos. Se você colocar um ente, um parente acima de Deus, você está idolatrando. Assim como idolatra hoje alguns cantores, alguns jogadores de futebol, né? Alguns esportistas. Tem gente que idolatra. Sim ou não? Tem gente que idolatra o esporte, idolatra o que faz na sua vida cotidiana. E Deus não quer isso. Deus quer que Ele seja o centro nas nossas vidas. Então, no segundo subtópico do primeiro tópico, está falando sobre o problema de não saber a quem adorar. E no terceiro subtópico do primeiro tópico, está falando sobre o desafio do fogo. Então aqui a respeito da adoração, como Elias ele confrontou os profetas de Baal diante da idolatria, os servos do Senhor devem estar também dispostos a confrontar a idolatria e o pecado. E referente a cair fogo do céu, a intenção de Elias não era mostrar a simbologia do fogo. A intenção de Elias para mostrar era a presença de Deus, que era ali no meio daquele povo, que é a única forma de alguém confiar em Deus, é preciso ver para crer, né? E nós sabemos que todas as histórias do passado, principalmente no período de Moisés, o povo dentro da parentela de Moisés, eles queriam ver para crer. Queria ver Deus na coluna de fogo, queria ver Deus na coluna de nuvem, queria ver Deus mandar maná do céu, queria ver Deus fazer água brotar da rocha. Então, os hebreus nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas sim das que se espera. Então, nós não, para confiar em nosso Deus Altíssimo, não precisamos primeiro ver, mas temos que crer nele, sabendo que ele é o Deus Criador desde o princípio. Deus é que está no controle das nossas vidas, é Deus quem manda, é Deus que rege o mundo, é Deus que rege a constelação, é Deus que rege o oceano, é Deus quem rege o nosso fôlego, o nosso caminhar. Então precisamos andar dependente de Deus, sem colocar nenhuma idolatria no nosso meio. Nós precisamos andar com Deus, confiante em Deus e saber que somente Ele faz. O problema da nação é quando começa a colocar Deus em segundo plano e aí tira a sua divindade e coloca em outros meios seculares. Então eu espero que esse comentário esteja te ajudando para que você venha entender e compreender qual é a importância de colocar Deus acima de todas as coisas, certo, irmãos? Agora nós vamos para o segundo subtópico. Aí o segundo tópico vai nos apresentar o cenário que está assim: os preparativos de Elias. Uma oração confiante. Os preparativos, ele teve que restaurar o altar. Para poder, o altar da purificação de Deus, ele tem que ser puro, né? O holocausto, ele tem que ser puro. Então ele restaurou a sujeira, a imundícia do pecado dos profetas de Baal. E ele vai e restaura o altar para poder manifestar o poder de Deus, né? E no segundo subtópico do segundo tópico,
está escrito assim, ó: é relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante do povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas de Abraão, de Isaac, de Jacó, e que pelo fato de também ser um servo de Deus e estar cumprindo a vontade dele, tinha direito à manifestação divina como resposta. O profeta ele expõe o verdadeiro motivo de ter erigido aquele altar, a necessidade que Deus respondesse com fogo, para que o povo conhecesse quem era o Deus de Israel. Então aqui nós vemos foi bem claro que ele falou: eu fiz uma oração simples, mas direta com Deus. Senhor, mostra para esse povo quem é o Senhor. Então isso aqui é uma prova de fé. O profeta precisa, além de ter fé, ele precisa ter convicção como está a vida dele com Deus, porque Elias sabia e tinha certeza de como estava a sua vida com Deus, né? O profeta, o homem e a mulher de Deus, ele precisa estar com a vida plena em Cristo, para que ele tenha autoridade sobre o mundo do mal, né? Porque a apostasia, não só a apostasia, mas as potestades do mal é um desafio constante a cada dia na vida do servo de Deus. Então, para você enfrentar essas coisas, você precisa ter o altar em dias com Deus. Você precisa ter a certeza como está a sua vida com Deus, para você não envergonhar a obra de Deus. Então, nessa lição nós vamos aprender coisas riquíssimas do que fazer para poder viver um agir sobrenatural com Deus. E hoje é possível ainda acontecer coisa sobrenatural. Vou te explicar por quê. É porque Deus ele é o mesmo de ontem, o de hoje e eternamente. Além dele ser o grande eu sou, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele veio aqui na terra, separou os seus discípulos, seus apóstolos, seus profetas, e hoje ainda continua. Você, homem e mulher de Deus, pode ser usado na terra, mas precisa confiar no que Deus pode fazer. E aí nós vamos aprender no terceiro tópico os feitos da exaustão do profeta. Depois de nós termos visto o cenário que ele passou de fé ali provando os profetas de Baal, depois do poder de Deus ter manifestado na vida de Elias, nós vamos ver um momento de Elias, irmãos, que tem muitos homens e mulheres de Deus aí que acham que não podem passar por um processo de fraqueza, um processo de desânimo, um processo de exaustação, mas é bom você entender que você pode passar por esse tipo de situação, mas só que você não pode permanecer, porque o que vive, o que reina aqui dentro de você, o Espírito Santo, ele vai te levantar, né? E aí nós vemos aí no capítulo de 1 Reis 19, Elias, desanimado, ele fugiu do Monte Horebe e pediu para que Deus tirasse a sua vida. Viveu o ministério de milagres, a fio, a fogo, a espada, né? Viveu numa seca, viveu sustentado pelos corvos, ressuscitou morto, fez fogo cair do céu, enfrentou Jezabel, enfrentou Acabe, e ele entrou num processo estagnante de desânimo, fugindo para uma caverna, né? E aí, quando ele foge para essa caverna, Deus fala com ele, né? O Senhor disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo e separou os montes, esmigalhou a rocha diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento.
Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois veio a brisa suave da manhã. Irmãos, aqui Deus ele quis mostrar para Elias que se tiver total confiabilidade em Deus, Deus ele apresenta para você, principalmente quando Deus quer mostrar algo de sua vida na vida de outra pessoa. E se você for olhar bem, parar para meditar, Davi também ele passou por um processo de desânimo, tanto lá com a queda com Betseba, quanto quando Saul queria tirar sua vida, né? Que mostra lá em 1 Samuel 27. E Jó também não foi diferente. Em Jó 3:11 ele fala: por que não morri na madre? Ele pergunta para Deus: por que não morri na madre? Jó 3:11. E Elias também, 1 Reis 19, ele fala: por que não tira minha vida? Por que não tira minha alma? Em outras traduções. E Moisés também foi testado e ele ficou angustiado quando ele via, lá em Números 11:14, quando ele via o povo afrontar ele. E Jeremias também ficou angustiado demais. Jeremias em Lamentações 1:20, você pode acompanhar. E Jonas também, em Jonas capítulo 4, versículo 8, Jonas falou: é melhor que eu morra, né? Jeremias ele falou: eu me sinto angustiado, em Jeremias 1:20. Então, os homens e mulheres de Deus estão sujeitos à epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 17, está escrito: e Elias, como homem de Deus, é sujeito às mesmas paixões que nós. E aí nós vamos ver que é possível um homem cair, é possível um homem se isolar, se angustiar, ter medo, é possível, mas não é possível permanecer na mesma posição, porque Deus ele restaura, Deus ele sabe fazer, Deus sabe tratar. Então, nessa lição desse confronto de Elias com os profetas de Baal, houve o povo que ficou de pé, houve os 7.000 profetas também do lado de Elias. Então você vai aprender, irmãos, com essa lição que nós estamos agora, é que o mover de Deus é lindo na vida de quem é fiel, né? Dessa maneira. Então todo o trajeto que você acompanhou de Elias aí no capítulo de 1 Reis 18 e 19 vai nos ensinar como que é a vida do homem de Deus, né? Elias ele foi famoso profeta de Israel. Elias ele foi o princípio e o fim de uma seca de 3 anos e meio. Ele foi usado para ressuscitar o morto. Elias ele disputou com o sacerdote de Azera e fez cair fogo do céu. E Elias também apareceu no Monte da Transfiguração junto com Moisés, quando Jesus estava ali com os discípulos, né? E a conclusão que nós vamos ter é que a vida de Elias ele é um grande exemplo para todo crente, fielmente, que serve ao Senhor, e ainda que a sua vontade esteja contaminada pela idolatria ou por injustiça, o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor.
Elias, ele é um exemplo cuidadoso de fidelidade. E Deus, quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina, não é aquilo que a maioria acha que está certo. A palavra de Deus nos ensina o que é verdadeiro e justo, não é o que nós achamos que está certo. Então, a Bíblia, ela é o manual. A Bíblia, ela é o manual para que você possa se direcionar. É a bússola para que você possa ser indicado o trajeto e o caminho de você seguir. Então, meus amados irmãos, eu confesso para você que a cada dia, a cada lição, a cada leitura diária, eu vou aprendendo um pouco. E espero que vocês me compreendam, espero que vocês tenham entendido o assunto dessa lição e me ajude a manter esse canal. Quero deixar muito bem claro que esse canal não é um canal de interesses lucrativos. Esse é um canal que eu quero estar pregando a palavra de Deus. Deus colocou no meu coração e posso passar muitos anos aí com poucos alunos, nota 10, ou com poucos internautas, seguidores, mas o que importa é pregar o Evangelho. Assim vos seja a vossa vida debaixo da forte e potente mão, e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos, e vós digais amém. Assim está terminado. Até a próxima aula, em nome de Jesus.